Um professor de história decide fazer um experimento diferente. Durante uma semana ele simula uma sociedade nazista com seus alunos dentro de sala. O que ele não esperava é que os jovens iriam incorporar o personagem da pior forma possível. É mais ou menos essa história que o filme A Onda conta. Um filme baseado em fatos reais, sobre o qual nós vamos conversar um pouquinho hoje, inclusive relacionando com o tema intolerância no Brasil. Vem comigo. Um professor de história, numa cidade da Califórnia, nos Estados Unidos, em 1967, decide mostrar para os seus alunos que é sim possível o ressurgimento de uma sociedade totalitária como o nazismo. Os alunos, durante a aula de história, ficaram se perguntando como a sociedade da época foi conivente com as atitudes do líder nazista Adolf Hitler. O professor quis mostrar que muitas das pessoas que eram coniventes com aquela situação tinham as melhores das intenções. E mesmo assim os alunos não acreditaram. Incapaz de responder isso para os seus alunos, ele faz um experimento durante uma semana de aulas temáticas na escola. Ele decide criar um grupo com algumas características que ele vai incutindo nos alunos aos poucos. Ele começa com questões básicas como a ordem. Ele ensina os alunos a sentar corretamente e a respirar melhor. Além disso, ele trabalha questões como disciplina. Para vocês terem uma ideia, no filme, ele ordena que os alunos falem apenas após levantar. Outro ponto que ele passou a trabalhar com os alunos aos poucos é a uniformidade. Ele decidiu com todos eles que a partir daquele momento eles vestiriam apenas branco. E não para por aí. Além disso, ele pegou um aluno talentoso no desenho e trabalhou a ideia da simbologia, que é um dos aspectos que representam uma sociedade. Dessa forma, o que ele fez? Ele pegou o desenho de uma onda que simbolizava o movimento que estava surgindo entre eles. Um outro ponto a destacar é que Ron Jones criou inclusive uma saudação entre os alunos. Percebam só: ordem, disciplina, uniformidade, símbolos que representam um grupo, saudação específica entre eles. Os alunos, sem perceber, aos poucos foram se apaixonando por aquela situação. Vamos combinar que são adolescentes gostam de novidade. Algumas questões que o professor trabalhou foram cruciais para que os alunos aderissem àquela ideia. Primeiro, eles passaram a ter a ideia de pertencimento. Isso mesmo, com a sensação de que eles pertenciam a um grupo específico, essa noção de que eles fazem parte de algo, tendo em vista que a adolescência muitas vezes é marcada por essa crise de pertencimento, foi um aspecto que fez com que muitos deles se apaixonassem por essa nova ideia. O interessante é que a sala começou com 30 alunos, porque era uma semana especial em que eles poderiam escolher o curso que eles fariam. A partir daí, a ideia ganhou uma proporção maior e na história real, que aconteceu na década de 60, o movimento denominado a Terceira Onda chegou a atingir 300 adolescentes. Foi algo muito grandioso e trouxe uma repercussão imensa dentro e fora da escola. O professor até que gostou daquilo. Ele ficou encantado com a possibilidade de os alunos estarem adorando a sua disciplina e ao mesmo tempo aprendendo e se engajando de uma forma muito grande. E isso aconteceu durante essa semana. Os alunos passaram a ter saudação, passaram a ter um movimento específico, passaram a vestir igual e a pensar de forma semelhante. Só que a situação começou a se tornar um pouco problemática. Os alunos passaram a cultivar uma ideia de superioridade desse grupo. Ou seja, todos os alunos que não faziam parte do movimento A Onda, ou a Terceira Onda, como era chamada no contexto inicial, eram simplesmente excluídos e vistos como menores. A partir daí começa uma perseguição total com o diferente. Sem contar que entre os próprios grupos haviam certos alunos escalados para vigiar os outros membros. Dessa forma eles denunciavam para o professor, que era o chefe e líder máximo desse grupo, todos aqueles que não estavam seguindo o protocolo indicado. A questão começou a se agravar muito mais, porque os alunos passaram a cometer atos de vandalismo. Dentro da escola criou-se, como eu disse, essa noção de superioridade, a exclusão do diferente, a denúncia dos que saíam das normas e inclusive a perseguição com aqueles que não aceitavam
essa ideologia. Fora da sala, a situação ficou muito mais agravante. Os alunos começaram a vandalizar bens públicos e patrimônios públicos, pichando por toda a cidade o símbolo do movimento, algo que inclusive repercutiu na mídia local, tendo em vista que não se conhecia que novo grupo era aquele. Para vocês terem uma ideia, na história real, um adolescente perdeu uma das mãos na fabricação de uma bomba caseira. No filme, a história toma uma proporção um pouco mais drástica. Eu não vou ficar dando aqui spoilers, porque eu quero muito que vocês assistam a onda. O professor percebeu que tinha ido longe demais, até que ele decide marcar uma reunião com os alunos. Uma reunião de portas fechadas com todos os membros do movimento. Era uma reunião que parecia uma certa seita. Alunos tomando conta das portas para que pessoas de fora não vissem. Era uma certa sociedade secreta. Na história real, o professor passa um filme sobre o nazismo que faz com que os alunos fiquem extremamente horrorizados. E ele consegue ali mostrar para os alunos que ele tinha conseguido fazer com que eles seguissem essa ideologia, acreditando eles que se tratasse de algo benéfico para a sociedade. Para vocês terem uma ideia, no movimento A Onda da história legítima da década de 60, os alunos começaram a ter uma ideia de dominação da nação, inclusive de ir para o âmbito político. Imaginem só um regime como esse num sistema político na contemporaneidade, que estrago não faria. Enfim, o experimento de Ron Jones deu muito errado. E ele foi, inclusive, processado na história real, e ele perdeu a licença para dar aulas na rede pública dos Estados Unidos. Hoje ele se diz muito arrependido do que fez. E ele realmente encarou a ideia como um problema, assumindo que não pensou na proporção que a história tomaria. Se você para pensar, é um certo estranhamento você moldar alunos para um regime totalitarista. Além de estranhamento, é bastante arriscado, porque a gente não sabe, inclusive, as proporções que essas ideologias podem tomar, tendo em vista a diferença que há entre os indivíduos. A Onda é um filme que trata, sim, dessa possibilidade de um regime totalitário numa sociedade moderna, mesmo após as chagas deixadas por movimentos autocráticos como o do nazismo. Um aspecto central que eu quero destacar desse filme com vocês é a questão da intolerância, que se passa várias vezes durante o filme. Em um regime autocrático, o diferente é visto como uma ameaça, como um problema, algo que deve ser exterminado. E é essa ponte que você pode fazer com qualquer tema de redação relacionado à intolerância, seja ela de qual tipo for, porque na realidade a intolerância é um sentimento de aversão àquilo que me é diferente. No caso do Brasil, a gente já pode destacar um ponto. O Instituto Ipsos, que é a terceira maior empresa de experiência e pesquisa de mercado do mundo, fez uma pesquisa perguntando aos entrevistados sobre a sensação que eles tinham de intolerância em seus países. O resultado foi que o Brasil passou a ocupar o 7º lugar, empatado inclusive com outros países, como vocês estão vendo na imagem. As pessoas entrevistadas alegaram que as duas principais intolerâncias marcantes que elas identificam no Brasil é a intolerância política e a intolerância social, que se desmembra inclusive em muitos preconceitos. Ou seja, esse problema se faz presente em nossa sociedade e, claro, pode ser um tema de redação. Dessa forma, na nossa aula de hoje, eu vou apontar alguns aspectos que vocês podem trabalhar com o tema intolerância. Aqui eu não vou focar especificamente em intolerâncias, como por exemplo, o racismo, a xenofobia, a LGBTQ-fobia. Nós não vamos trabalhar em intolerâncias específicas. O meu foco é falar de intolerância de uma forma genérica, dando para você um certo respaldo para que você consiga fazer a adaptação de acordo com o recorte do tema. Tudo bem? Bom, o primeiro tópico que eu quero destacar para vocês, trabalharem algum tema de redação que cobrarem de vocês intolerância, seja ela qual for, é o fator família. É indubitável que os pais têm uma grande importância na forma como enxergamos o mundo. Os discursos que nós proferimos, as ideologias que nós confessamos, a crença que professamos, a forma de enxergar o mundo, tudo isso é moldado pela família. A partir do momento que nascemos e passamos a ter contato com outros, nós entendemos que nós não somos sozinhos no mundo e que a gente precisa viver sobre certas
condutas, sobre um código ético-moral que faz com que a gente se relacione bem com os demais dentro de uma dada sociedade. Uma das etapas desse processo é a socialização primária. A socialização primária compete à família, que aqui envolve os pais e os responsáveis pela nossa criação. Na socialização primária, entende-se que o núcleo familiar ele é fundamental para moldar a nossa relação com o outro em um processo de instância inicial. Ou seja, são os pais e os responsáveis que nos ajudam a interiorizar as normas do contexto no qual vivemos. E aí eu chamo a atenção de vocês para a fala de um sociólogo muito conhecido que é o Émile Durkheim, um sociólogo francês. Na visão dele, a sociabilização acontece por meio de ferramentas, sendo a educação uma delas. Durkheim chegou a dizer o seguinte: a educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta. E nesse processo de socialização, na visão do Durkheim, a complexidade, porque a interconexão de instâncias diversas. Vamos dar um exemplo. Uma criança faz parte de um contexto familiar que frequenta um certo clube, que brinca em um certo contexto, seja ele rua ou condomínio, que tem contato com certos grupos religiosos, que participa de movimentos X ou Y culturais. Isso faz com que todas essas instâncias em que a criança viva vão moldando a sua forma de enxergar o mundo. O problema é o seguinte: e se o contexto de criação inicial de um indivíduo for permeado por preconceitos? Há uma tendência de a criança e o adolescente trazer consigo como bagagem de sua experiência vivida toda essa visão de mundo que lhe foi incutida por meio da sua educação primária. Isso significa que se a família pertence a um contexto em que se nota o preconceito e a intolerância, que pode se manifestar de diversas formas. O julgamento de uma ação ou de uma pessoa que age de forma diferente da concepção daquela família, as piadas feitas perto dos filhos, as conivências dos pais com falas preconceituosas ou até mesmo atos intolerantes cometidos pelos responsáveis. Se tudo isso se faz presente em uma família, há uma probabilidade de que aquele indivíduo cresça como alguém que carrega esses estereótipos, alguém que reproduz essa visão. Se a gente pega então a ideia de Durkheim, em que ele diz que as novas gerações são educadas pelas gerações antigas, a gente pode acreditar, portanto, que o papel da família é crucial, tanto para a manutenção do preconceito, quanto para a desconstrução. Ou seja, em um tema de redação em que você tratar de racismo, xenofobia, LGBTQ-fobia, preconceito linguístico, discurso de ódio, bullying, qualquer tema que lida com essa diversidade, um dos argumentos que você pode aplicar é o papel da família. E inclusive ela pode ser tanto o problema quanto a proposta, tendo em vista que uma família com uma mente mais aberta e uma consciência mais cidadã pode de fato formar crianças e adolescentes que sejam sem dúvidas mais éticos, mais respeitosos e mais tolerantes com a diversidade, que é algo inato do ser humano. Segundo ponto que eu acho fundamental destacar, que vocês podem aplicar em algum tema que trabalha a intolerância, é a questão histórica. Sem dúvida alguma, a base de formação de uma sociedade, que inclui uma complexidade muito grande, ela traz consigo as respostas para alguns problemas do presente. Quando se pega a intolerância, é algo diferente. Para a gente ilustrar um pouco como acontece esse processo ao longo da formação de uma sociedade, eu quero citar para vocês uma cientista da Universidade de Toronto, no Canadá, chamada Linda Hutcheon. Segundo ela, a sociedade forma com base no que ela chama de centro. E essa construção do centro, ela vai moldando as formas de relacionar os seres humanos, o que inclui, inclusive, o que na visão dela diz respeito às relações de poder. Basicamente assim, na visão da pensadora, ao longo do processo histórico de um país, e aí dadas as circunstâncias particulares de cada nação, alguns grupos vão assumindo posições de poder. Vamos dar um exemplo? Na visão dela hoje, nós temos como centro social o homem hétero, branco, cristão, ocidental, urbano, de classe média. Linda Hutcheon mostra que esse papel de centro, ele é construído ao longo da história, e dessa forma vai criando posições sociais. Wesley, mas qual a relação disso com a intolerância? E aí que está. Na visão da pensadora, tudo que foge ao centro, ou seja, o que está à margem, é visto como errado, é visto como feio, é visto como
repudiável. Vamos fazer o paralelo? Pega a situação do Brasil, com a chegada dos portugueses, a dominação do homem branco. O branco ocupou o centro. Aquele que não é branco, como os indígenas, que são os amarelos, e negros, que são pretos e pardos, passam a sofrer, passam a ser alvos de preconceito, porque eles ocupam a margem. Com a colonização portuguesa, nós assumimos o catolicismo como religião oficial, ou seja, o cristianismo está em nossa base histórica de formação. Ele é o centro social. Nessa visão, portanto, o que está fora desse eixo cristão-católico, hoje, eixo cristão-católico-protestante, passa a ser visto como alvo de preconceito. Por causa dessa visão religiosa, criou-se o centro como lugar ocupado pelo heterossexual, ou seja, o homossexual passa a ocupar a posição periférica, sendo, portanto, alvo da intolerância. Os centros urbanos, sendo o eixo econômico de desenvolvimento de um país, passa a ocupar o centro como sendo ali o aspecto do poder. Logo, aquilo que está fora do eixo urbano, os lugares interioranos, a zona rural, seus indivíduos, seus costumes e seu modo, seja ele de falar, vestir, passam a ser alvo da intolerância. Em resumo, a fala dela mostra que tudo que sai da construção histórica, que foi visto como aspecto de papel de privilégio, passa a ser alvo da intolerância. Esse é um argumento muito interessante que vocês podem usar, porque aqui dá para vocês casarem a ideia da Linda Hutchin com a história do Brasil e ainda colocar a intolerância que cobrar no seu tema de redação. O terceiro aspecto que eu quero destacar para vocês, que é sem dúvida um ponto a ser trabalhado em temas ligados à intolerância, é um fenômeno da modernidade, que são as redes sociais. E aqui eu evoco o pensador, filósofo, escritor, crítico, semiólogo italiano Umberto Eco. Em uma premiação de homenagem a ele, em seu discurso, Umberto Eco trouxe uma frase que virou um símbolo muito presente nas discussões hoje. Na visão dele, as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. Pode parecer um pouco grosseiro a fala do imbecil, mas ele quis trabalhar aqui a imbecilidade no tom do grotesco, no tom do grosseiro. Umberto Eco foi um dos maiores pensadores da atualidade, e sem dúvida alguma sua fala é de grande peso e é uma ótima citação para você usar. E é claro que a gente pode relacionar isso que ele diz com o que a gente vê na prática. Na realidade, a internet virou um palco de agressões. São xingamentos, ofensas, apelidos, injúrias, ameaças, um verdadeiro circo de horrores que a gente presencia. Muito provavelmente você que está me assistindo já deve ter sido alvo de alguma fala grotesca, de algum posicionamento extremamente ofensivo e se sentiu inclusive impotente diante dessa situação. Pois é, ao se tratar intolerância, a gente não pode tratar um segundo ambiente, o qual a gente habita hoje, que é o ambiente virtual. Sabemos, portanto, que a internet, principalmente as redes sociais, são uma forma de interação social. E muitas vezes as pessoas se esquecem de que existe um código de ética e de moral que deve ser seguido ali. E por conta disso, a internet virou um espaço extremamente hostil. E aqui eu quero destacar alguns pontos que colaboram para a hostilidade no meio virtual. O primeiro deles é o distanciamento. Como o agressor está do outro lado da tela e a vítima muitas vezes pode ser de outra cidade, de outro estado, e uma pessoa com a qual ele não tem um vínculo pessoal muito forte, essa sensação de distanciamento encoraja as pessoas a serem intolerantes na internet. Outro ponto é a sensação de impunidade. Muitas pessoas acreditam que a internet é um espaço livre e dessa forma elas podem agir como quiserem. Com essa falsa sensação de impunidade, muitas pessoas acreditam que não vão ser punidas pela justiça e dessa forma elas proferem injúrias, calúnias, difamações, sem contar ataques extremamente violentos ao indivíduo, a um grupo específico. Outro ponto que pode fortalecer a intolerância nas redes sociais é o pretenso uso de liberdade de expressão. Muitas pessoas justificam a sua fala preconceituosa alegando que elas têm o direito de falarem o que quiserem. Inclusive, elas usam a própria Constituição e até mesmo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dizendo que a liberdade de expressão é um direito individual dessa pessoa. Entretanto, o que ela não sabe
saber que esse direito ele tem limite, e o limite é a lei. A partir do momento que você diz algo que passa a ser de aspecto criminal, a pessoa pode ser, inclusive, penalizada e criminalizada por sua fala. E um outro ponto que vale a pena destacar são os perfis falsos. Muitos agressores, muitos intolerantes se valem de perfis fakes, pois dessa forma eles se escondem atrás dessa falsa ideia de anonimato para atacar as pessoas. A gente diz falsa porque hoje, com a inteligência computacional, esses perfis podem ser descobertos e, inclusive, essa pessoa pode ser penalizada. Bom, aqui trabalhamos alguns pontos de intolerância. Em uma rápida revisão, o aspecto família, o aspecto sociedade e construção histórica e o aspecto redes sociais. Nesses 3 argumentos, vocês podem adaptá-lo, seja para um tema que trabalhe de intolerância de uma forma geral, seja para temas específicos de intolerâncias específicas. O Enem já caiu violência contra a mulher, intolerância racial, intolerância religiosa. Ainda não caiu, por exemplo, temas como xenofobia, a homofobia, a transfobia e todo o preconceito à diversidade sexual. O Enem ainda não trabalhou o chamado preconceito linguístico, o discurso de ódio na rede. Ou seja, existem alguns desses pontos que podem sim cair numa redação. Até mesmo bullying pode ser tratado aqui dentro desse tema. Pensando nisso, agora é o momento da nossa redação. Nós vamos colocar em prática um pouquinho desses aspectos que nós aprendemos, e o tema que eu selecionei para vocês é o seguinte: como combater a intolerância no Brasil atual? Diante de um tema como esse, a primeira coisa que o candidato deveria pensar é que intolerância está sendo trabalhada de forma genérica. E ele também deve abordar de forma genérica ou especializar essa intolerância em pelo menos 2 tipos, para não parecer que ele subtematizou o assunto dado. A nossa contextualização vai usar o filme A Onda. Aqui nós vamos trabalhar o filme A Onda e apontar a possibilidade real do ressurgimento de um totalitarismo, cuja marca é a intolerância. Trabalhando esse aspecto, a gente vai fazer uma ponte, pegando o gancho intolerância. E a nossa ponte é mostrar que a aversão ao diferente, ela é frequente no Brasil e em múltiplos níveis. A partir daí, nós vamos chegar na nossa tese, e ela ficou assim: desse modo, é preciso compreender os fatores que colaboram para a perpetuação de ideias preconceituosas no Brasil atual. Bom, aqui eu decidi trabalhar não as intolerâncias de forma específica, mas a intolerância de forma genérica, igualzinho o tema me deu. O nosso primeiro argumento vai ter o seguinte tópico frasal: sob essa análise, o papel da família precisa ser estudado. Lembrem-se de que o tópico frasal ele é curto mesmo, que o objetivo é passar para o leitor/corretor a ideia que vai ser trabalhada nesse parágrafo. Como embasamento, nós vamos citar o sociólogo francês Émile Durkheim e falar da educação como instrumento de socialização. A partir daí, nós vamos mostrar a educação como ferramenta mediadora, destacando a socialização primária e o papel da família. No desdobramento desse argumento, nós vamos questionar a intolerância por parte dos pais irresponsáveis, e aqui você pode apontar as posturas tidas pela família que concretizam essa intolerância e mostrar como essa ação colabora para a manutenção de múltiplas formas de preconceito, tendo em vista que crianças e adolescentes tenderão a perpetuar esse tipo de mentalidade fora do círculo familiar. O nosso argumento 2 é um segundo problema, e como ele é uma soma, nós vamos começar com o conectivo além disso. O tópico frasal ficou assim: além disso, outro ponto carente de discussão é um ambiente virtual. Nesse argumento, nós vamos destacar alguns pontos. Nós vamos falar do uso equivocado da liberdade de expressão, que é um aspecto que nós trabalhamos, a sensação de que as pessoas têm de que elas podem falar o que quiser, porque elas têm livre expressão. E também vamos trabalhar a sensação de impunidade, que encoraja os agressores a cometerem atos de intolerância. A partir disso, nós vamos chegar na ideia de que o espaço virtual se tornou hostil. E aí nós vamos trazer como repertório a fala do cientista Humberto Eco, segundo o qual as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. Vamos agora para as propostas. Como
Como nós temos dois problemas distintos, para o nosso projeto de texto nós vamos dar duas propostas. A primeira proposta vai ter como agente a mídia televisiva. A ação da proposta vai ser a discussão sobre o papel dos responsáveis na formação da mentalidade das crianças. O modo dessa ação vai ser através da inserção de programas como novelas, séries e reportagens e destaquem o papel dos pais na formação da mentalidade das crianças. E a finalidade vai ser para que a família esteja mais consciente de seu papel na formação cidadã dos seus filhos. Essa primeira proposta não está completa. A proposta completa vai vir agora. A nossa segunda proposta vai ter como agente o governo. A ação vai ser ampliar o combate às intolerâncias nas redes sociais. O modo vai ser por meio de estratégias coercitivas. E aqui eu vou dar exemplos dessas estratégias. Esses exemplos serão o meu detalhamento. Os exemplos são parceria com as empresas responsáveis pelas redes sociais, em que se disponibilizem de forma mais acessível canais de denúncias imediata à Delegacia de Crimes Virtuais. E a finalidade dessa proposta seria agilizar o processo de identificação de agressores e suas possíveis penalizações. Bom, como eu disse para vocês no início do vídeo, é um tema muito amplo e eu quis realmente trabalhá-lo de forma mais genérica possível, para dar uma base para as subdivisões que esse tema tem. Agradeço você que ficou até aqui, se possível se inscreva no nosso canal e até a nossa próxima aula. Um beijo enorme, tchau, tchau!